Olá, senhores. Meu nome é Edson Gouveia e eu tenho um papel de grande relevância aqui para quem é candidato, para quem é advogado, para quem lidera aí determinado partido, coligação e assim por diante neste processo eleitoral. A convite aqui do Aula Móvel, eu vou ministrar esse seminário no qual grandes questões de grande relevância serão esclarecidas sobre o processo da fiscalização eleitoral. Só a título de exemplo, se eu perguntar aqui para os senhores quantos senhores estão dispostos a investir em propaganda eleitoral, provavelmente a maioria dos senhores terão aí um número aproximado do que querem investir na propaganda eleitoral. Agora, se eu perguntar quanto os senhores estão dispostos a perder em propaganda eleitoral, provavelmente a maioria dirá: nós não estamos dispostos a perder absolutamente nada. E fato é, pessoal, que muitos candidatos perdem muito dinheiro em propaganda eleitoral, porque a fiscalização da justiça eleitoral ela é altamente eficaz. E é sobre essa justiça eleitoral que eu quero tratar aqui com os senhores. Esse seminário não é um seminário teórico, não é um seminário onde eu vou ficar discutindo lei, onde eu vou dizer o que a lei diz, o que a lei não diz. Não, a finalidade desse seminário ele é substancialmente de natureza prática. É demonstrar de forma clara e precisa onde e como a justiça eleitoral está atuando. É demonstrar de forma clara e precisa o que, como, onde há a possibilidade da fiscalização da propaganda eleitoral. É demonstrar qual é a tolerância da justiça eleitoral em determinadas propagandas. É demonstrar quando o processo irá para o Ministério Público ou não. Essas são informações que não se encontram na lei. E são informações que eu quero trazer aos senhores para facilitar aí na atividade da propaganda eleitoral. E assim sendo, senhores, eu elenquei 5 temas importantes que quero tratar aí neste seminário. O primeiro tema é o tema de número 1, que diz o que diferencia a fiscalização da propaganda eleitoral de 2010 e o que ocorrerá em 2014. Note-se bem, em 2006, na propaganda eleitoral de 2006, o Tribunal Regional Eleitoral, aqui do DF, não apreendeu quase propaganda eleitoral nenhuma. Quando eu digo quase nenhuma, pessoal, é quase nenhuma mesmo. Em 2010, houve um salto exponencial. Houve apreensão de mais de 130 toneladas de propaganda irregular. Mais de 6 mil denúncias foram registradas nos sistemas da Justiça Eleitoral aqui do Distrito Federal. Todas essas denúncias foram averiguadas. Vários eventos foram suspensos. E a Justiça Eleitoral teve um salto aí tal que a apreensão ocorrida aqui no Distrito Federal, pessoal, é maior do que a maioria dos estados aqui no distrito, aqui no país. Ok? A título de exemplo, o que se apreendeu de propaganda irregular aqui no Distrito Federal, por exemplo, é maior do que ocorreu no estado todo de São Paulo. Tranquilo? Então, sobre esses pontos aí, há uma preocupação constante dos senhores. No seguinte sentido, a fiscalização da propaganda eleitoral de 2014 é a mesma de 2010? Ela atuará da mesma forma? O referencial que o nobre advogado tem, o referencial que o candidato tem, o referencial que as pessoas que estão envolvidas na fiscalização têm, é a eleição passada. Mas a pergunta que surge é: a fiscalização vai atuar da mesma forma? A alteração da vinculação da coordenação de fiscalização de propaganda eleitoral da Corregedoria para a Presidência gera alguma consequência de ordem prática? Qual consequência que isto vai gerar? Qual é o entendimento que se está dando às propagandas eleitorais? O que efetivamente a Justiça Eleitoral está preocupada agora na eleição de 2014? Será que o enfoque é o mesmo? Será que o enfoque da fiscalização que se dá, por exemplo, na internet, no Facebook, é a mesma que deu na eleição passada? E é sobre esses temas que eu quero tratar. E aí você passa a conhecer melhor como que funciona a justiça eleitoral e poderá ter uma propaganda eleitoral mais eficaz sem precisar cometer nenhuma irregularidade. No ponto de número 2, pessoal, eu quero tratar aí sobre o funcionamento sistemático do procedimento eletrônico da fiscalização eleitoral. Agora, em 2014, houve a criação de um procedimento eletrônico. E note-se bem, esse procedimento eletrônico é um procedimento interno, que não está regulamentado em lei, que não tem portaria regulamentando, e é uma criação da Coordenação de Fiscalização de Propaganda Eleitoral para
tornar mais sério o processo da fiscalização. É importante ter conhecimento deste procedimento, é de grande relevância, pessoal, ter conhecimento deste procedimento e saber, por exemplo, o que vai e o que não vai ser encaminhado para o Ministério Público. A gente sabe que a propaganda eleitoral é lícita e, em razão disso, há uma certa tolerância da Justiça Eleitoral em mandar aí ao Ministério Público eventuais denúncias para que haja representação do parquê. Então, cuidado aí, importante que deve se ter quanto a esse processo eletrônico, e eu pretendo esclarecer efetivamente como que funciona esse processo eletrônico. E com isso, né, os candidatos terão aí melhores formas de agir dentro, né, da legalidade. O ponto de número 3, pessoal, eu quero falar aí ainda sobre a interpretação que a nova coordenação da fiscalização faz sobre as mais variadas formas de propaganda eleitoral e como não ter problema com ela. Olha bem, todos os partidos aí, coligações, têm advogados, os advogados são altamente especialistas nessa área e têm conhecimento de como que a lei funciona. Mas a questão é, tem conhecimento de qual é a interpretação que a fiscalização está dando sobre essas circunstâncias? Tem conhecimento efetivamente do que será autuado e o que efetivamente não será autuado? Existem muitas coisas que são autuadas, pessoal, e o candidato nem toma conhecimento. Ele vai tomar conhecimento somente quando o Ministério Público faz a representação contra ele. E aí já não adianta mais, porque o processo judicial já teve início. Então, cuidado aí, eu quero esclarecer aí efetivamente como que a Justiça Eleitoral está entendendo sobre todas estas circunstâncias. No ponto de número 4, pessoal, eu vou falar aí como realizar a propaganda eleitoral e não sofrer a representação do Ministério Público. A propaganda é lícita e às vezes os candidatos, os partidos e as coligações erram, pessoal, por conta de uma besteira, por conta de algo quase que insignificante. São circunstâncias pequenas que às vezes pode prejudicar em muito o candidato. A propaganda, ela é lícita, mas em que termos que essa propaganda tem que ser realizada, não é? A gente sabe que a legislação autoriza a utilização do cavalete, mas como que tem que ser feito este cavalete? Como que ele tem que ser utilizado? Não é? O que tem que ser feito para a Justiça Eleitoral não autuar a colocação deste cavalete? Não é? Pode fazer a propaganda no veículo? Pode fazer a propaganda no veículo, mas como que essa propaganda tem que ser realizada? À luz do TRE. Como que se pode utilizar o carro de som? Como que o candidato pode participar de um showmício, se é que ele pode participar de um show? Não é? Então são essas circunstâncias que eu quero esclarecer nesse ponto de número 4. E por último, pessoal, quais os principais cuidados que os candidatos precisam ter e a legislação eleitoral não esclarece? Note-se bem, se existe uma lei que é omissa, é a lei eleitoral, é a resolução do TSE. Por quê, pessoal? Porque ela é antiga, porque o nosso sistema ele vem se atualizando cada vez mais, as propagandas são cada vez mais criativas e nós precisamos saber efetivamente qual é a interpretação que a Justiça Eleitoral tem dado sobre as circunstâncias recentes aí, né, que levam a propaganda eleitoral a ser lícita ou ilícita. A título de exemplo, né, como que se dá a fiscalização no Facebook, o que a Justiça Eleitoral está entendendo como irregular e como regular. Essa palestra, pessoal, não é uma palestra institucionalizada. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não falo em nome da Justiça Eleitoral do Distrito Federal. Eu falo em nome exclusivamente do conhecimento que eu adquiri participando do processo de fiscalização. Essa é uma interpretação pessoal minha, não é? É o conhecimento que eu adquiri aí durante todo esse processo eleitoral. Participei ativamente das eleições de 2014, de 2010, perdão, fui responsável aí por responder todas as dúvidas institucionalizadas que surgiram aí perante a Justiça Eleitoral. Ao total foram mais de 1.700 dúvidas encaminhadas à Justiça Eleitoral e todas elas foram respondidas aí por mim, não é? Eventuais questões polêmicas, houve a colaboração aí dos magistrados, mas a pessoa responsável por fazer essas respostas era eu. Participei aí ativamente em 2010 das maiores apreensões que aconteceram, da suspensão de eventos, né, das operações que aconteceram dentro do Distrito Federal e com isso acabei adquirindo aí um conhecimento peculiar que não está na lei, que não está na legislação e que muitas pessoas desconhecem. Ainda, agora em 2014,
participei até certo momento da coordenação da fiscalização da propaganda eleitoral e com isso pude verificar em loco como que se funciona o novo processo, o novo procedimento eletrônico aí da fiscalização da propaganda eleitoral. Note-se bem ainda, não é? Nós não estamos aqui para enganar absolutamente ninguém. Não é? A finalidade desse seminário não é ensinar candidato, não é ensinar partido, não é ensinar coligação a agir fora dos ditames da lei, mas é demonstrar efetivamente como a Justiça Eleitoral está agindo para que você possa, diante deste conhecimento, fazer uma propaganda mais eficaz. Saber efetivamente quais são as brechas que essa lei e que a legislação tem, que vai autorizar que você tenha uma propaganda eficaz sem que isso traga maiores problemas para você no futuro, ok? Então, em razão disso, aguardo os senhores neste seminário, espero esclarecer aí a maioria das dúvidas dos senhores e trazer informações aí preciosas que possa viabilizar o seu programa de propaganda eleitoral sem que haja grandes prejuízos, não é? Só te de exemplo, nesse ano já houve um evento agora, não vou citar aí o partido ou a coligação, mas houve um evento que foi suspenso lá na LBV. O aluguel lá, pessoal, é relativamente alto, é mais de R$ 5.000 e o evento foi suspenso por desconhecimento do que o TRE está entendendo sobre a legislação eleitoral, ok? Aguardo você nesse seminário, será um prazer. Um abraço, pessoal, até breve.